Olá, muito bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura. Vamos lá. Vamos em frente. 118º dia do nosso plano de leitura. Que Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de comentar o vídeo também. Desculpa o atraso, não estou me sentindo muito bem por causa da medicação, do antibiótico. Não caiu muito bem no estômago. E aí estou meio... com o estômago tá meio embrulhado. Estou me sentindo assim hoje. Mas vamos lá, vamos em frente. Tudo dai graças. Se eu parar um pouquinho aqui, pode ser que seja necessário, né? Por causa desse mal-estar que eu estou sentindo. Mas no mais, tudo bem. Bom dia para Rose. Hoje vamos ler então os capítulos 20, 21 e 22. Bom dia, Soraya, Marinês, bom dia. Tirando esse mal-estar que me deu essa madrugada aí. E não acordei bem, assim. Acho que um antibiótico meio pesado. E aí começou a dar um mal-estar, assim. Mas no mais, tudo bem. Ana Bruno, bom dia. Celebrando o selinho de 6 meses de membro do canal. Que benção. A respeito do Telegram, que a justiça desativou aí, também não sei qual foi a causa principal, mas mais uma vez é a falta de dados, né, que o Telegram não passa para o governo, para a justiça, quando a justiça solicita, e aí desta vez parece que o bloqueio realmente vai vir. Ele ainda está funcionando. Até ontem à noite o Telegram ainda estava funcionando. Mas vamos usando aquela alternativa lá, que é o outro aplicativo, né, que foi colocado, acho que até pela Marinês lá, que é o iMe. Ele é uma alternativa ao Telegram. E aí vamos vendo como vai acontecer aí durante os próximos... O que vai acontecer nos próximos dias. Bom dia, Esther. Bom dia, Simone. Daniela. Chuvoso no Rio de Janeiro. Ivone. Marilene. Bom dia, graça e paz. Estamos bem. Sandra Regina. Vanusa, bom dia. Andréia, bom dia. Mércia, bom dia. Douglas, bom dia. Antibiótico é ruim. Tô, sabe, um gosto assim. E tá pesado. Sentindo o estômago pesado, assim. Vai passar? Amém. Pra mim, nenhum dos dois está funcionando. Pois é. Vamos ver. De repente a gente acha uma outra alternativa aí. E talvez a gente parta para uma comunidade no WhatsApp, né? Eu vou ver como é que funciona a questão da comunidade hoje e vou divulgar para vocês assim que tiver essa definição. Bom dia, Neuzedir. Bom dia, Regina. Vamos para a leitura de hoje. Um minutinho só.
Não esqueça, né? Se você não baixou ainda o aplicativo, se você ainda não conhece, né? Faça a leitura aqui do QR Code e conheça melhor a Igreja Palavra da Vida, nossos projetos, nossas ações, os estudos, nossa declaração de fé, tudo está lá. Bora então para o texto? Capítulo 20. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: Peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: É fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Os mensageiros da Babilônia. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver nesse palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. A morte de Ezequias. Quanto aos demais atos de Ezequias e a todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade,
Não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21. O reinado de Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem da escultura da deusa Azerá, que ele tinha feito, e colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os 2 ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém, como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo a outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que seu pai havia servido e os adorou. Assim, ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra
matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O rei repara o templo. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Ilquias acha o livro da lei. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordem a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aqubor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aqubor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Diga ao homem que os enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração
diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então, eles levaram estas palavras ao rei. Um minutinho só, tá? Pois bem, vamos lá. Capítulo de número 20. Texto paralelo com 2 Crônicas 32 e Isaías 38. Nós temos aqui o relato, então, da doença de Ezequias, né? Ezequias, rei de Judá, havia obtido aí uma vitória surpreendente sobre os assírios, através do poder divino, né? Ezequias foi um rei que tinha feito uma das mais notáveis obras dos reis, ou seja, conseguiu eliminar todos os lugares altos de adoração. E talvez Ezequias, como rei, tivesse muito ainda por fazer. Muito por fazer. E de fato, não fez muitas coisas nos 15 anos que foram acrescidos na sua vida, né? Mas é interessante que o Senhor lhe concede misericórdia. E o texto vai dizer que por esse tempo, naqueles dias, né, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Uma enfermidade mortal. Né? E é interessante porque o próprio capítulo 38 de Isaías, que fornece um paralelo a esse texto, vai dizer que Ezequias estava passando por uma dupla tribulação. Ou seja, bem provável que além da enfermidade, era o tempo em que Senaqueribe queria destruir Jerusalém. Ameaçava destruir Jerusalém. E essa dupla tribulação seria que, além da ameaça de Senaqueribe, Ezequias estava doente. Tá. E o profeta Isaías vai visitá-lo, né, e diz o seguinte: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Isaías viu que
havia pouco tempo de vida para Ezequias, né? Que a morte era iminente. E o texto vai dizer que Ezequias virou o rosto para a parede. Orou ao Senhor dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Primeiro, o gesto de Ezequias foi de tristeza e desespero. Né? Quando ele se vira para a parede, né? Nós temos aí um gesto de uma pessoa perturbada, né? Uma pessoa que se fecha no seu quarto e se perturba, né? E uma enfermidade mortal, como o texto vai dizer, certamente também trouxe questões mentais para Ezequias, né? Ezequias era um rei que tinha muita coisa para fazer ainda, né? Se nós lembrarmos do período de reinado de Ezequias, nós temos aí algo em torno de 16 anos, é isso, né? Deixa eu retornar aqui. Deixa eu só lembrar para a gente fazer essa análise aqui. Vamos ver. Ó. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, né? O texto vai dizer que ele reinou por 16 anos, né? 16 anos ele reinou, é isso? Deixa eu ver aqui. Ou mais, só um pouquinho. 29 anos ele reinou, tá? 29 anos de reinado ele teve. Agora, se a gente contar que ele tinha 25 anos, mais 29 anos de reinado, Ezequias deve ter morrido com seus 54 anos. Se nós tirarmos 15 anos, esta enfermidade deve ter acometido Ezequias quando ele tinha por volta dos seus 39 anos. Ou seja, era muito novo, né? Era um rei relativamente novo, 39 anos. Né? Estava, digamos assim, quase que na metade do seu reinado, do período que ele reinou, né? Se ele reinou 29 anos, tinha 14 anos de reinado quando ele é acometido dessa doença. E aí o texto vai dizer que ele chorou amargamente, né? Ou seja, imagine alguém com 39 anos de idade receber uma notícia como essa. Ou seja, Ezequias não estava mentalmente preparado para morrer, né? Embora Yahvé pudesse levantar outro homem para enfrentar Senaqueribe, libertar Jerusalém, executar as coisas que o rei ainda não havia executado, né? E aqui nós temos uma prova muito importante. É a chamada prova da eficácia da oração. Né? Ele clama ao Senhor, apresenta ao Senhor tudo que ele fez, que ele andou retamente nos caminhos do Senhor, que ele foi íntegro, teve um coração íntegro, foi fiel. E aí o texto vai dizer que antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai.
ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Tá? Um texto maravilhoso. Só um pouquinho. Um texto maravilhoso, onde nós podemos perceber, como eu falei anteriormente, a eficácia da oração. Então, Isaías está saindo, Isaías recebe uma nova palavra, uma outra palavra do Senhor, dizendo o seguinte: Yahvé ouviu a oração de Ezequias. E a resposta foi favorável. Ou seja, a oração prevaleceu. E é interessante, né? Tem uma frase de Alex Carriot, que ele vai dizer assim: já vi homens, depois que toda a terapia falhou, ser levantados da enfermidade pelo esforço sereno da oração. Esse é o único poder no mundo que predomina sobre as chamadas leis da natureza. Ou seja, o poder da oração. E Isaías, na sua mensagem, relata que haveria um sinal, ou seja, que 3 dias depois de curado, no terceiro dia depois da cura, Ezequias conseguiria ir ao templo. Tá? E a mensagem continua: acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E mais uma vez, o Senhor falando sobre a aliança que ele tinha com Jerusalém. Que a cidade seria protegida justamente pela aliança que o Senhor tinha feito com Davi. E esta era a cidade que levava o nome do Senhor. Isaías disse mais: pegue uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Claro que não tem nada a ver com a pasta de figos, era uma simbologia, né? Justamente daquilo que aconteceria, né? Então Isaías ordenou que se preparasse uma pasta de figos que fosse aplicada à úlcera ou tumor, né, que ele tinha. A pasta de figos era uma tentativa de um remédio caseiro, mas ela tinha pouco poder terapêutico em si mesmo. Esse foi o sinal do poder de Deus que se manifestaria no corpo de Ezequias. Não se sabe que tipo de doença era aquela, mas a pasta de figos era mais para acalmar mesmo e para propósito ali de proteger aquela enfermidade. A cura se dá pela ação, pela intervenção divina. Tá? Ezequias pergunta para Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Ele estava intrigado, né, querendo saber como é que a cura deveria ocorrer, se ela deveria ocorrer em 3 dias, qual era o sinal de que ele estaria curado. Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus, o que retroceda 10 graus. E aqui entra, né, mais um milagre, mais uma intervenção do poder de Deus. Né?
O poder de mover o relógio do sol para frente ou para trás. Né? Esse é um trecho paralelo ainda do capítulo 38 de Isaías, que fala somente do movimento de recuo. Não fala da proposta de avançar ou recuar. Tá? É claro que a ciência olha para esse texto, né? E também a crítica, a alta crítica do texto bíblico vai olhar com esse texto de uma forma poética, né? De que um movimento para trás fazia uma declaração de que talvez era mais natural o movimento para frente, né? Então o movimento da sombra para trás implicava em um ato divino dos movimentos do globo terrestre, né? O reverso do seu movimento normal, ou seja, era fazer o tempo retroceder. Né? E Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então, pelo conhecimento que Ezequias tinha, ele sabia que retornar o templo era impossível, era algo somente com a intervenção divina. Então, é claro que Ezequias também estava equivocado, que seria mais fácil a sombra avançar do que retroceder. Né? Mas essa é a ciência da época. Né? Ele estava pensando em alguma espécie de permanência, e então a reversão do movimento do Sol faria a sombra voltar. Né? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Olha só. Né? O rei Acás havia construído era como se fosse uma escada, né? Para funcionar como um relógio do sol para medir o tempo do dia. Tá? O Targum diz que 10 graus corresponderia a 10 horas. Tá? É claro que os relógios babilônicos, para vocês terem uma ideia, a cada grau era contado 2 horas. Tá? Então, seja se for 10 horas ou mais, isso não é uma lenda, né? Assim como muitos críticos e liberais acabam descrevendo, dizendo que isso é uma lenda. A questão aqui envolveu, na verdade, um tremendo milagre. Tremendo milagre. Pois a Terra girou ao contrário do seu movimento normal em redor do seu eixo, o que fez parecer que o Sol tinha revertido, né, e retrocedido. Tá? E isso que é interessante, né? Então, o profeta clamou ao Senhor e ele fez retroceder os 10 graus. A oração de Isaías foi suficiente para efetuar o milagre. É claro que hoje sinais são totalmente desnecessários mesmo, tá? Não há necessidade de as pessoas pedirem o sinal. Senhor, se é da tua vontade, né, que apareça uma pessoa com a camisa branca na minha frente agora. Senhor, se é da tua vontade, né? Esse tipo de coisa é desnecessário, né? Basta orar e crer.
basta nós orarmos e entendermos que o Senhor é soberano, tem o controle de todas as coisas. Hoje, claro, né, diante de um conhecimento que nós temos, de uma sabedoria em relação à palavra que Ezequias não tinha naquela época. E aí chegam os mensageiros da Babilônia. Texto paralelo de Isaías 39. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Então, olha só. Interessante esse texto, porque Ezequias, uma vez libertado, livre da Síria, né? E também da sua enfermidade fatal, né? Parecia que tinha em Merodach-Baladã um amigo. Tanto que esse amigo, quando sabe que Ezequias está doente, né, enviou cartas e presentes a ele. Enviou a Ezequias uma verdadeira embaixada com carta, congratulações, né? E é interessante porque Ezequias ficou até mesmo deleitado com a atenção recebida do rei da Babilônia. E aí o texto vai dizer que Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. A Septuaginta e também os textos da versão Vulgata Latina e Siríaca, eles dizem que Ezequias deu uma audiência, né? Ou seja, ele se agradou de tudo aquilo que ele estava recebendo dos babilônios. Tá? Ele se agradou. Se agradou dos babilônicos, né? E aí o texto vai mostrar que ele abre todo o segredo, né? E talvez este aqui, né, seja o motivo daquela exaltação e daquele orgulho que Ezequias teve. Né? E aqui podemos entender que essa exibição desses tesouros tenha sido, claro, para reassegurar aos babilônios que Judá seria um aliado valioso na luta contra o inimigo comum, a Síria, né? E Judá, embora quase esmagada, ainda poderia contribuir com alguma coisa para reforçar esta batalha. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. E aqui estava o erro, né, de Ezequias. Talvez um ato imprudente, e o próprio Isaías ouviu sobre esse ato imprudente. Naturalmente, Isaías sabia porque os tesouros tinham sido exibidos, né? Mas o profeta, que era certamente contrário a qualquer aliança com a Babilônia, e mediante o seu discernimento profético, sabia
que o inimigo maior de Judá seria a Babilônia e não a Assíria. Tá? Seria a Babilônia e não a Assíria. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Tá? Não ficará nada. Então, era o prenúncio, né? Era o prenúncio de que o cativeiro babilônico chegaria. Né? E abrir as portas do reino para os babilônios trouxe um oráculo severo e temível da parte do Senhor. Então, neste momento, Isaías foi tomado pelo espírito da profecia e viu claramente o cativeiro babilônico. Então, Isaías é um profeta que inicia seu ministério pré-exílio. Pré-exílio. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, o que Isaías está prevendo aqui é uma humilhação total aos filhos de Ezequias, que deveriam estar, né, reinando em glória em Judá, mas seriam transformados em eunucos, ou seja, homens castrados que fariam tarefas domésticas na corte de um rei estrangeiro. Né? É claro que alguns eunucos se tornaram altos oficiais na história, né? Mas boa parte dos eunucos se tornavam, né, homens castrados que faziam atividades domésticas. Né? Ok? Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. O que Ezequias está querendo dizer aqui é que a palavra era boa por duas razões. Primeiro, que a palavra era uma profecia autêntica. E segundo, que ela só seria cumprida depois da morte dele. Ou seja, até mesmo estamos vendo aqui, né, um egoísmo da parte do rei Ezequias, né? Porque o seu filho sofreria todo esse avanço babilônico sobre Judá. E ele não veria. E aí temos a morte de Ezequias. Texto paralelo de 2 Crônicas 23. Quanto aos demais atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Tá? É interessante que traz o relato de algumas obras de Ezequias aqui, tá? Que seria o ato de trazer provisão. Né? Então, Ezequias tem uma nota bem interessante de obras públicas no seu obituário. Né? Ele fez um tanque e um aqueduto, ou seja, uma espécie de reservatório de água, né? E um canal subterrâneo para fornecer água à cidade de Jerusalém. Então, o suprimento de água sempre foi precário em Jerusalém. Né?
ela estava sujeita a ataques de invasores que facilmente poderiam cortar o suprimento de água para a capital do país. Então a situação foi melhorada pelas obras públicas de Ezequias. Ok? E aí Manassés vai reinar em seu lugar. Um péssimo filho de Ezequias, a contradição de tudo que foi seu pai, né? Ele começou a reinar, assumiu o trono, né? E se nós olharmos aqui o reinado de Ezequias, Ezequias foi de 729 a 687. Manassés reinou por muito tempo. Parte foi em corregência com o seu pai. Incorregência foi de 696 a 687. E aí, de 687 a 642 a.C., ele reinou sozinho, né, como rei de Judá. Não confundir Manassés com a tribo de Manassés. Aquele Manassés era filho de José, né? Esse Manassés aqui, né, bem tempos depois, esse Manassés será o Manassés rei de Judá, filho de Ezequias. Tá? E aí, interessante que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefzibá. Manassés teve um longo reinado. Começou a reinar muito cedo, com 12 anos. Começou a reinar como corregente. Então, com corregente, em 696, ele começou a reinar como corregente. Então, se você coloca aqui 696 até 687, nós estamos falando em 9 anos. Então, com 21 anos, Manassés começou a reinar sozinho. Tá? Dos 12 aos 21, ele reinou em corregência com o seu pai. É interessante que o texto vai falar do nome da mãe, né? O nome da mãe de Manassés. As tradições judaicas apresentam Hefzibá como uma mulher reta, filha do profeta Isaías. É claro que isso está dentro da tradição judaica. Não sabemos se é verdade que ela era filha do profeta Isaías. Tá? Poderia, né? Havia sempre uma aproximação muito grande. Reis, profetas, sacerdotes estavam muito próximos. Tá? Mas é difícil de acreditar, né, que pensar assim que Hefzibá, mesmo que Ezequias fosse um rei, um homem reto, não teria casado com uma mulher piedosa. É só olharmos para a história, por exemplo, de Acabe e Jezabel. Já mostrava, né, que o coração do rei se inclinava para pessoas que fossem meio que semelhantes a ele. Né? Então, esta teoria de que Hefzibá era filha de Isaías ganha força justamente por causa
da retidão do rei Ezequias, que teria casado com ela, né? Mas, de novo, isso está dentro do espectro da tradição judaica, tá? E aquilo também, digamos que sim, né? Um homem e uma mulher temente a Deus, reto, e aí gera um filho mau como Manassés, né? Porque Manassés foi levado cativo para a Babilônia. Claro, arrependeu-se, foi restaurado ao trono de Judá, né? Depois combate a idolatria. Mas o texto vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ou seja, em lugar de continuar com o puro e avismo de seu pai Ezequias, Manassés copiou os pagãos adotando os cultos idólatras comuns na Palestina. Tá? E o texto vai dizer que ele reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então, Manassés restaurou, né, antigas formas de idolatria, mas também adicionou outras, né, como o culto a deidades astrais. Então, Manassés, e aí, não era elogio, óbvio, né? O texto vai comparar Manassés e colocar Acabe no mesmo parágrafo, né? Então, Manassés foi um dos piores dentre todos os reis de Judá. E foi ele, em Judá, que reinou por mais tempo, né? Então, qualquer benfeitoria, qualquer boa ação feita por Ezequias, seu pai, foi rapidamente destruída pelo rei Manassés. E o texto continua. O texto vai dizer que ele edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, meu nome. Né? Ou seja, ele erigiu altares no próprio templo de Jerusalém, altares para outros deuses, né, em honra a divindades astrais. Olha o que o texto vai dizer: edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Ou seja, o templo pré-exílico, no tempo pré-exílico, é interessante aqui nós observarmos esse texto, porque ele mostra que esse texto foi escrito por alguém que estava familiarizado com o judaísmo do segundo templo. Por quê? Porque o segundo templo é o que parece que tinha dois átrios. Tá? Nessa época aqui, o templo tinha apenas um átrio. Alguém vai dizer, como explicar então o texto falando que tinha dois átrios? Né? Na verdade, o texto explica da seguinte forma, né? Que
os lugares que Manassés ergueu altares para divindades pagãs, depois era uma área que depois passou a ser chamada de segundo átrio, tá? Mas até então, quando a gente chegar em Esdras e Neemias, vai ser interessante, porque daí a gente começa a enxergar o judaísmo do segundo templo, e a gente vai ver que ali há um segundo átrio, e nesse tempo aqui não tinha, mas havia um lugar que depois seria chamado de segundo átrio. O fato é que Manassés foi tão cruel que ele queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Se não bastasse, né, toda a idolatria e todos os altares que Manassés ergueu para outros deuses no templo do Senhor, né, ele ainda sacrificou seu filho. Sacrificou o filho, né, provavelmente a Moloque ou a Baal, né, ou ainda, lembrando que esta adoração, essa abominação, esse tipo de idolatria começou com os amonitas. Tá? Então Manassés chegou a fazer um de seus filhos passar pelas chamas daquela divindade pagã, né, num ato abominável, num crime abominável. Além de todas as iniquidades, ele também praticou ritos de feitiçaria, adivinhação, necromancia, consulta aos mortos, né? Todas essas práticas, né, abomináveis que o Senhor rejeitava, estava aí de volta ao culto, né, em Israel, e era um rei sincretista. Né? Também pegou a imagem de escultura da deusa Azerá, que ele tinha feito, e a colocou no templo, a respeito da qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então, olha só o que este rei teve a capacidade de fazer. Né? Ele pôs um poste ídolo, né? Era uma imagem erguida no interior do próprio templo, tá? A deusa Azerá, deusa da fertilidade. E essa foi uma horrenda violência contra toda a ideia do templo de Jerusalém, que sempre foi totalmente dedicado a Yahvé, foi construído para centralizar toda a adoração de Israel em Jerusalém e, claro, óbvio, adoração exclusiva a Deus. O nome de Deus deveria ser honrado aqui. Né? E era isso que ele estava dizendo. Eu escolhi de todas as tribos e porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer, segundo tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Tá? No sentido de que o cativeiro assírio da nação do norte já tinha ocorrido. E por causa das abominações efetuadas por Manassés, os babilônios massacrariam Jerusalém e fariam com que seus habitantes fossem deportados. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, embora
tenha havido pressão sobre o rei Manassés para incorporar os deuses da Síria em seu culto, por razões políticas, por razões sociais, né? Esse versículo 9 mostra que ele não foi somente um participante voluntário da idolatria, mas também um promotor da idolatria. Ele promoveu a idolatria. Ele levou Judá a andar pelo caminho equivocado. Então o Senhor falou por meio dos seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Verso 11 e 12, é interessante que Manassés foi pior do que os amorreus, né? Ele se esqueceu de Yahvé. Ele se voltou para o culto estrangeiro, né? E aí, o texto mesmo está dizendo isso. E eis que, diz o Senhor, né? Eis que hei de trazer desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá. Era o Senhor falando. Desgraça tão grande. Ou seja, a profecia estava prevendo o cativeiro babilônico. O norte já seria destruído, né? E Israel perderia sua identidade como nação. Um remanescente de Israel permanecia no território pátrio e se misturaria com os habitantes que vieram de outras regiões do mundo, transformando-se então nos samaritanos. E o sul seria devastado, né? E seus habitantes também deportados. E aí, passados 70 anos, é que um pequeno remanescente voltaria e começaria de novo a nação de Israel, partindo de uma única tribo, que era Judá. Tá? Daí a profecia continua. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando de boca para baixo. Olha só. Quando ele fala, estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, ele está dizendo que o cativeiro assírio, que a partir de Onre, né, Samaria se torna a capital do Reino do Norte, Jerusalém, a capital do Reino do Sul, experimentaria da mesma sorte no cativeiro babilônico. E o texto vai dizer ainda que tinha acontecido à casa de Acabe, por causa da idolatria, aconteceria com Judá também, por causa da imitação, né, de Acabe. De imitar Acabe, né, que Manassés acabou imitando. E o texto vai trazer uma metáfora, né, de que Jerusalém ficaria esperando até a volta do remanescente de Judá, né, que aconteceu 70 anos, ou seja, é interessante essa questão de enquanto o prato estivesse emborcado, o julgamento continuaria. Né? Então Jerusalém ficaria 70 anos como um prato de boca para baixo.
Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. E aqui um julgamento mais doído ainda, mais doloroso, terrível, né? Tanto a nação do norte quanto a do sul seriam abandonadas por Yahvé. A herança de Yahvé seria perdida, ou seja, aquela nação poderosa, né, que se estabeleceu por provisão divina, 12 tribos que se estabelecem toda a Palestina ali, toda aquela região, né, agora viraram em nada. Por quê? Porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até hoje. O Senhor dizendo, né, que esse povo sempre provocou a ira dele. Sempre foi um povo de dura cerviz. Sempre foi um povo, né, de difícil, de coração duro. Desde que saiu do Egito, o Senhor está falando. Desde que saiu do Egito. E ele disse, assim como Acabe provocou a ira de Deus, Manassés também estava provocando a ira de Deus de tal fato, né, que era a mesma ira de Deus provocada lá desde o tempo do Êxodo, desde o tempo em que o povo se deparou com o Mar Vermelho e reclamou de Moisés. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um extremo a outro, sem falar do seu pecado com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Então, né, Manassés era um rei sanguinário, né? Flávio Joséfo vai dizer que a semelhança de Acabe, Manassés também matou os profetas do Senhor. Tá? Então é fato que Manassés provavelmente tenha matado Isaías, né? Serrando ao meio com uma serra de madeira. Então Manassés copiou, né, a abominável e ímpia Jezabel. Né? E se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que foi um período longo de reinado. Né? Então, toda a idolatria, toda a crueldade, toda a matança de profetas, tudo isso fez com que Manassés fosse colocado na mesma prateleira que Acabe. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo o que fez, ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu, foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, é interessante, né? O trecho de 2 Crônicas 33. Trecho de 2 Crônicas 33, 12. Vai dizer que Manassés suplicou ao Senhor Deus, muito se humilhou diante de Deus, orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Ou seja, Manassés foi levado para o cativeiro, né? E depois desse cativeiro, ele clama
ele clama ao Senhor, né? Suplica ao Senhor, se humilha ao Senhor. E aí parece que alcança a misericórdia de Deus. Claro, seus pecados macularam a nação de tal maneira que era impossível curá-la, né? Ok? O povo foi levado, né, de tal forma à idolatria que um simples arrependimento do rei não era suficiente. Ok? E aí entra Amon, né? Esse texto é paralelo com o 2 Crônicas 33, 21. Amon reinou apenas 2 anos, de 642 a 640 a.C. Né? O texto vai dizer que Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém, reinou 2 anos. Né? 2 anos. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, de Jotibá. Né? É interessante isso porque Mesulemete não tinha exercido, certamente, uma boa influência sobre seu filho. E assim como Manassés foi uma cópia de Acabe, certamente, né, Mesulemete não conseguiu fazer com que o seu filho Amon andasse nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, tinha feito. Tá? Sogro não, tá? Perdão, Rose. Porque provavelmente a mãe de Manassés era a filha de Isaías. Tá? Era avô. Né? Avô. Profeta e avô. Porque, segundo a tradição judaica, né, se for verdade a tradição judaica, a filha de Isaías casou com Ezequias. Tá? Com Ezequias. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos e a que seu pai havia servido e adorou. Ou seja, Amon foi também um rei idólatra. Né? Assim como seu pai, Manassés, Amon foi um rei. Amon foi um rei que andou pelos caminhos dos reis pecaminosos. E o texto é mais claro ao dizer ainda, né? Manassés, lembram que Manassés era adepto ao sincretismo. Ou seja, combinava o iavismo com toda espécie de idolatria. Tá? E o sincretismo era muito atraente para Amon. E assim, o pouco tempo que teve, ele abandonou completamente. Se seu pai era sincretista, adorava Yahvé e adorava, né, todos os outros deuses que ele poderia adorar, Amon abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Tá? Então, esse rei abandonou completamente o Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Olha que interessante. Então, era um rei
né, que morreu muito cedo, com seus 24 anos de idade. Seus próprios oficiais queriam uma mudança do rei, ou por causa de ambições políticas, né, ou ainda por não tolerar, né? E quando um rei, né, reinava sem a graça divina, esse rei estava, né, aberto e propagando qualquer tipo de rebelião, né? Então era uma assinatura para as rebeliões quando um rei não andava nos caminhos do Senhor. E aí o povo, né, não esperou que alguém assumisse o trono, no sentido daquela rebelião, e proclamou Josias. Né? Josias, né, para... E aí Josias, né, não podemos esquecer, tornou-se o rei, né, que poderia dar continuidade àquilo que Ezequias começou, né, seu bisavô, né, bisavô isso, né? Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Né? Quanto aos demais atos de Amon e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá. Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, juntamente com seu pai Manassés. Né? E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Amon, assim como Manassés, não foi sepultado nas sepulturas dos reis de Judá, mas no jardim do palácio real. Tá? Os últimos reis de Judá, que morreram em Jerusalém, né, foram sepultados em sepulcros privados, tá? E não no lugar aonde era onde costumeiramente os reis eram sepultados. Chegamos no capítulo de número 22, o reinado de Josias, um texto paralelo de 2 Crônicas 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias reinou de 640 a 608 antes de Cristo. Tá? A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Tá? É interessante esse relato, né? Dizendo da onde surgiu a família. Né? É muito interessante nós percebemos que o texto bíblico vai ter essa preocupação em mostrar as mães dos reis, né? Até porque o pai já se sabia quem era, né? O texto sempre encerrou a biografia de um rei mostrando se o seu filho tinha assumido o lugar, assumido o trono. Né? O fato interessante de Josias, tá, é que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Né? Josias foi um rei temente a Deus, um rei ideal, né, que obedecia à legislação mosaica.
é a questão da sinagoga, gente. Ela vai surgir, ela é um hábito durante o exílio, né? Então, depois do exílio, as sinagogas elas se proliferam. Até o exílio não existia sinagoga. Uma coisa importante que Josias faz é reparar o templo, também um texto paralelo de 2 Crônicas 34. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Ou seja, guardas da porta, essas caixas eram colocadas na entrada do átrio do templo e havia guardas encarregados de vigiar as caixas, né? Certificando-se aí, né, que todo o dinheiro recolhido seria trazido para o tesouro. Tá? Os guardas coletavam, guardavam, contavam e protegiam o dinheiro. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e que tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra da casa do Senhor, para repararem os estragos do templo. Carpinteiros, construtores, pedreiros, e que comprem madeiras e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Então, como eu já falei em outro momento, né, o templo, com o tempo, ele precisava de reparos. Tá? Então, uma das preocupações do rei Josias era justamente que o templo fosse que houvesse uma manutenção no templo, que o templo fosse cuidado, né? Que o templo não se deteriorasse, ou seja, que os estragos do templo fossem reparados continuamente, a fim de que a casa do Senhor permanecesse, né, um lugar digno. Tá? Então, as reformas de Josias, sem dúvida, tinham como um dos seus alvos principais a norma da centralização do culto novamente em Jerusalém. Tá? Ele diz, olha, não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhe foi entregue, porque são honestos. Os supervisores não foram obrigados a prestar contas do dinheiro que passava pelas mãos. Tá? Então, de fato, se manuseava todo o dinheiro ali com honestidade absoluta. Era um período de honestidade, até porque esse templo, né, era o templo do Senhor, e Josias tinha restaurado não somente o templo, mas a adoração a Yahvé. E aí tem um fato muito interessante, que é o encontro do livro da lei. A descoberta do livro da lei. Olha só. Ilquias acha o livro da lei. Texto paralelo de 2 Crônicas 34. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois, o escrivão Safã anunciou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Olha só. Que texto interessante. Safã leu diante do rei. Né? Que livro é esse? Né? Livro da lei. Né? O sumo sacerdote encontrou, por acaso, uma cópia do livro da lei.
tá? E bem provavelmente que seja uma cópia, né, um núcleo principal do livro de Deuteronômio. Alguns estudiosos creem na possibilidade do Pentateuco inteiro, né? Embora alguns limitam a parte do núcleo, do principal núcleo ali de Deuteronômio, que vai, né, até o capítulo de número 26. Né? Todo ou em parte, o fato é que, né, nós temos aí, né, o livro da lei sendo localizado, né, de forma até mesmo despretensiosa, né? E ele sabia muito bem, talvez até onde o livro estava, né, mas apresentou no tempo apropriado, alguns acreditam dessa forma. Nunca se saberá se realmente Ilquias sabia onde ele estava ou se ele achou, né, achou do nada isso, né? O fato é que esse versículo nos traz uma surpresa muito interessante, porque o livro é lido para o rei, né? E temos de supor que o rei, até Josias, não era versado na lei mosaica, tá? Ele deve ter sido ignorante das escrituras, até mesmo porque seu pai não foi um exemplo, né, de um homem temente a Deus. Tá? E aí Josias manda consultar a profeta Hulda. É um texto paralelo de 2 Crônicas 34 também. Tá? Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aqubor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito ao seu respeito. Muita coisa foi esquecida, exatamente. Então ele vai dizer: grande é o furor que se acendeu contra nós. Tá? A leitura do texto sagrado deixou claro para Josias que os reis de Judá não tinham obedecido adequadamente à legislação mosaica. E por causa disto, eles estavam sujeitos à ira do Senhor. Tanto é que, se nós lermos aqui Deuteronômio 28, verso 36, tem uma predição sobre o cativeiro babilônico. Deuteronômio 28:36. Diz assim, ó. Onde é que está? O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais, e lá servirão outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio e de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor os levar.
Então, o cativeiro babilônico estava previsto no livro da lei. Josias se depara e se espanta com isso, né? Rasga suas roupas, chama os homens para que realmente consultassem ao Senhor por ele, por o povo e por Judá, dizendo, olha, a ira do Senhor, o furor do Senhor será grande, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. Que constatação terrível chegou Josias, né? Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã, Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Uda morava na parte nova da cidade de Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela então lhes disse, né? Então olha que interessante, né? A profetisa Uda. Jeremias e Sofonias, eles foram contemporâneos do rei Josias, tá? Também estavam talvez disponíveis para consulta. Por outro lado, provavelmente Uda foi lembrada pois tinha talvez uma grande reputação e discernimento espiritual. E talvez houvessem outras razões também para sua escolha, né? Ela vivia em Jerusalém, estava perto, estava disponível, né? Talvez a distância de Jeremias e Sofonias naquele momento eles não estavam disponíveis, tá? O fato é o importante é o que ela profetiza, o que ela fala, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Ou seja, todo aquele pavor que Josias leu em Deuteronômio, né? Olha, vocês vão ser levados para a terra estranha, né? O rei que estiver reinando vai ser levado também, vocês vão adorar outros deuses, vocês serão escárnio. Agora a profetisa Uda vai dizer, tudo que o rei leu no livro da lei vai acontecer. Tá? Por qual motivo? Por terem me abandonado, queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Detalhe muito importante que eu penso agora é o seguinte. Em todo o tempo de cativeiro, né, boa parte do povo era um povo que havia seguido o caminho do rei, um povo idólatra, um povo que realmente seguiu o caminho mau do rei. Mas o exemplo de Uda aqui, de Jeremias, de Sofonias, de Isaías anteriormente, nos mostra que sempre houve um remanescente. E mesmo com um remanescente sendo fiel, eles também passaram e sofreram por aquilo que era o julgamento do Senhor. Então, isso é muito interessante de nós observarmos, porque não podemos esquecer que durante o cativeiro babilônico, Jeremias
Ezequiel e Daniel são profetas do Senhor no meio a esse caos todo. Jeremias fica na destruída Jerusalém, lamentando, né? Escrevendo as lamentações. Ezequiel está na beira do rio Quebar, lá como mão de obra escrava. Daniel está no palácio, ou seja, as implicações dos cativeiros caíram também sobre os homens fiéis a Deus. E o texto vai dizer: mas ao rei de Judá, continuando, né, que os enviou para consultar o Senhor, diga o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas, chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Né? Então, embora a primeira parte da profecia seja de terríveis consequências para o povo, a última parte vai mostrar que o Senhor age com misericórdia sobre Josias, porque ele realmente não conhecia o livro da lei. A partir do momento em que ele conhece, seu coração se entristece, né? Se humilha diante do Senhor. Né? Ele rasga as roupas diante do Senhor, chora diante do Senhor, ora ao Senhor. E aí o Senhor dá uma palavra de conforto para Josias. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Então o Senhor se agradou de Josias, né? Mesmo Josias sendo um ignorante, no sentido não pejorativo, mas no sentido de não saber da existência do livro da lei, e quando escuta, né, se humilha e se arrepende e pede, né, e clama ao Senhor. Né? E aí o Senhor age com misericórdia para com ele. Certo, gente? Encerramos a leitura de hoje um pouquinho mais cedo, né? Os 3 capítulos relativamente curtos. Uma média aí de sempre uma média de 70, 90 versículos, né? Hoje o capítulo 20 teve 22, 20, 25, 45, 66, né? Geralmente a gente está numa média de 90 versículos, hoje foi 66, né? Nesses 3 capítulos. Certo? Me perdoe aí a minha, né, minha lerdeza na fala hoje, por causa do antibiótico. Hoje ele bateu com força, e aí eu quase que fui nocauteado por ele. Então, concluímos os capítulos 20, 21 e 22 de 2 Reis, 118 de 365. Tá? Ok? Amanhã concluiremos então o livro de 2 Reis, olhando a história de Josias, né? A reforma, a morte de Josias, o reinado de Joacás, tá? E aí o reinado de Joaquim também, e Nabucodonosor aparecendo na história e levando cativo Jerusalém, né? E vamos ver a queda de Jerusalém amanhã, né? E o último rei,
né? Zedequias. Zedequias e Gedalias. Né? E Joaquim. Ok? Leitura glória concluída. Isso aí. O livro se perdeu se tivesse guardado com verdade, né? Se tivessem zelo. Se tivessem, né? É aquilo que Josias vai dizer, né? Os nossos pais não deram ouvidos, né? Nossos pais não deram ouvidos. 118 de 365. Não esqueça de deixar o seu like. Leitura maravilhosa. O que mais por aqui? Obrigado, Maria. Que bênção. A ignorância neste tempo é chocante devido ao conteúdo maravilhoso da história de Israel, mas vale o alerta. Amém. Até amanhã. Amanhã, bora trabalhar. Até amanhã. Mais um dia que venci na leitura. Isso aí, Sandra. Abençoado. Mais um dia de bênção. Obrigado, Neuzedir. Obrigado, Raquel. Amém, gente? Então, amanhã concluiremos mais um. Obrigado, Sandra. Amanhã concluiremos mais um livro, né? Segundo Reis. E domingo entraremos nos livros de Crônicas. Né? O livro de 1 Crônicas. Bom? Obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Compartilhem, né? Envie o link para alguém. Vamos aí, né, divulgar esse plano de leitura e fazer com que mais pessoas conheçam e possam aderir à leitura juntamente conosco. Deus abençoe a todos. Né? Estamos pertinho de completar 1/3 do nosso plano de leitura. Né? Domingo completaremos 1/3. Ou seja, temos 2/3 pela frente, né, desta longa caminhada que será o ano de 2023. Já foram 4 meses, né? 4 meses de leitura. Certo, gente? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz que excede todo entendimento. E até amanhã, às 7 da manhã, se o Senhor Deus assim permitir. Tchau, tchau.